Pegando tudo que nós vimos e aprendemos sobre como calcular a área da superfície de um prisma, né? Nós temos dois exercícios para vocês aqui, então, pessoal. Calcule a área da superfície de cada prisma. Na letra A nós temos um paralelepípedo retângulo. E na letra B nós temos um prisma regular hexagonal. Então, vamos lá resolver então. Nós temos aqui um paralelepípedo retângulo as arestas dele medem 6 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros de altura. Nós vamos usar aquela fórmula que nós vimos recentemente, né, para calcular a área da superfície de um paralelepípedo retângulo, que vai ser 2 vezes, entre parênteses, AB mais AC mais BC. O nosso Azinho vai ser os 6 centímetros, o nosso B vai ser 4 centímetros e o nosso C é a nossa altura, tá, pessoal? Sendo 3 centímetros. Só fazemos jogar aqui dentro desta equação. E nós vamos ter, então, substituindo, né? 2 vezes, entre parênteses, 6 vezes 4, mais 6 vezes 3, mais 4 vezes 3. Que nós vamos ter, então, 2 vezes 24, mais 18, mais 12. E assim nós vamos ter que a área total dele vai ser 2 vezes 54. Então, que nós vamos encontrar que a área total do nosso aqui paralelepípedo retângulo vai ser igual a 108 centímetros quadrados. Bem simples, não é, pessoal? Letra B, prisma regular hexagonal, cuja as arestas das bases mede 5 centímetros e a altura mede 10 centímetros. Você ainda lembra como calcula isso aqui ainda? Nós vamos calcular a área das duas bases, né? A área da base. Vamos também calcular a área das faces laterais e por fim nós vamos somar as duas e encontrar a área total do prisma regular hexagonal. E vamos lá então, pessoal. A área da base vai ser igual a 6, porque se trata de um prisma regular hexagonal, né? Porque ele tem 6 faces, vezes a área de um triângulo equilátero. Como a base do nosso prisma regular aqui hexagonal é um hexágono, se nós fossemos dividir esse nosso hexágono, nós teremos 6 triângulos equiláteros congruentes, ou seja, então vai ser 6 vezes a ao quadrado, raiz de 3 dividido para 4, que vai ser igual então a 6 vezes, substituindo, né, que a aresta da base é 5, então vai ficar 5 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido para 4. Resolvendo tudo isso, nós vamos ter que vai ser igual a 75 vezes raiz de 3 dividido para 2 centímetros quadrados. Essa vai ser a área de uma das bases do nosso prisma regular hexagonal. A área lateral. Se tratando de um prisma regular hexagonal, então vamos ter 6 vezes 5 vezes 10. 5, a aresta da base, vezes 10, a nossa altura do nosso prisma. Fazendo essas devidas multiplicações, nós vamos ter que vai ser igual a 300, ou seja, então a área lateral do nosso prisma regular hexagonal vai ser igual a 300 centímetros quadrados, ou seja, a soma da área lateral todinha aqui do nosso prisma regular hexagonal vai ser igual a 300 centímetros quadrados. E agora nós só teremos que encontrar então a área total do nosso prisma. Ou seja, nós vamos somar tanto a nossa área da base mais a nossa área lateral e vamos encontrar em si a área total do nosso prisma. Vamos lá então. Nós temos aqui então 300, que é a área lateral somada todinha, né? 300 mais 2 vezes
a área da base, tá pessoal? A área da base, porque não se trata de... Nós temos aqui no nosso prisma regular hexagonal, que ele possui duas bases, ou seja, 75 raiz de 3 dividido para 2. Então nós vamos ter 300 mais 129,90. Ou seja, esse 129,90 aqui é essa multiplicaçãozinha aqui, tá pessoal? Então nós vamos ter que a área total do nosso prisma regular hexagonal vai ser igual a 429,90 centímetros quadrados. Vocês entenderam, pessoal? Bem simples, né? Dois exercícios muito fáceis de se responder. Pois é, pessoal. Na nossa aula de hoje nós já aprendemos muito sobre os prismas. Aprendemos a calcular a área da superfície deles e também aprendemos um pouquinho sobre os seus elementos, como eles se classificam ali, né? E agora nós iremos também aprender a como se calcular o volume de um prisma. Como vocês podem observar aqui, volume de um paralelepípedo reto-retângulo. O volume de um paralelepípedo reto-retângulo é dado por V, que é volume, é igual a C vezes L vezes o H, né? O nosso Czinho vai ser a nossa aresta, uma das arestas, que antes nós via lá como sendo o nosso Azinho, né? O L vai ser o B, o L seria o nosso Bzinho, que aqui vai ser um dos lados dele também, e o H é a altura. A área da base do paralelepípedo é dada por área da base sendo igual a C vezes L. Dessa maneira, também podemos escrever a seguinte fórmula para o volume, sendo volume é igual a área da base vezes a altura. Esta fórmula aqui, né, esta pequena equaçãozinha, a gente se usa para calcular o volume de um paralelepípedo reto-retângulo. Para obter o volume de um cubo, multiplicamos as medidas de suas dimensões, porém, como elas são iguais, temos a fórmula volume, nosso vezão é igual a A vezes A vezes A, ou seja, então o volume vai ser igual a ao cubo, ou seja, como a gente pode ver aqui na nossa imagem, desculpa pessoal, a aresta mede A, mas como se trata de um cubo, todas as arestas serão iguais, né pessoal? Ou seja, todas elas medem A. Então, A vezes A vezes A. Então, volume é igual a ao cubo. O princípio de Cavalieri, nunca se esqueça disso, tá pessoal? Considere algumas chapas metálicas em forma de paralelepípedo reto, empilhadas de duas maneiras diferentes, como mostram as figuras que vocês estão vendo. Percebe-se que o volume de cada uma dessas pilhas, dessas chapas metálicas, é o mesmo, independente da maneira como as chapas são empilhadas. Ou seja, tanto essa chapa que está empilhada tudo certinho aqui, ela tem o mesmo volume que essa outras chapas que estão bagunçadas, vamos dizer, né? Pelo princípio de Cavalieri, ele prova que tanto o volume dessa, tanto o volume dessa são iguais. E aqui está ele, né? Considere os sólidos S1 e S2 que estão mostrados na figura aqui para vocês, cuja altura H é a mesma, apoiados em um mesmo plano horizontal alfa, em um plano beta paralelo a alfa que determina em S1 e S2 duas regiões planas de áreas A1 e A2. Nesse caso, se A1 é igual a A2, para qualquer plano beta, temos que o volume de S1, nosso prisma aqui, ele vai ser igual ao volume de
S2. Vocês podem ver aqui que ele tem um pouco de ondinha, né, pessoal? Ou seja, o volume de S1 ele é igual ao volume de S2. Isso foi Cavalieri que nos propôs, tá, pessoal? Essa formalização que vocês estão vendo aqui dessa situação, né, é conhecida como o princípio de Cavalieri.